Então, vamos lá, pessoal, boa noite. A gente vai começar a nossa aula. No tema de hoje, a gente vai trabalhar o tema de Freud, que se chama Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico. É um texto bem bacana, bem interessante para a gente compreender, principalmente ali no princípio da teoria freudiana, e isso vai se estender no decorrer da sua teoria, que é sobre, basicamente, assim, já adiantando para vocês, basicamente sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar isso aí, né, no começo dos estudos de vocês. Nesse texto aqui, Freud ele vai estar explicando sobre como funciona essa percepção do princípio do prazer e da realidade. Basicamente, processo primário e processo secundário. Vocês já ouviram também esses termos, não ouviram, pessoal? Eu acredito que sim. Processo primário, basicamente, já adiantando, são todos os processos. Imagine, por exemplo, o psiquismo de um bebê, né? Um psiquismo de um bebê, ele não tem um ego formado, ele não tem um superego formado, ele é todo pulsional, né? Ele é todo ali id, vamos dizer assim. Não tem ali uma organização psíquica, não tem ali uma personalidade organizada. E no decorrer do tempo, conforme a criança ela vai lidando com a realidade, ela vai falando, vai formando o que a gente vai chamar de borda, né? Ela vai criando ali uma percepção da realidade, uma percepção do princípio da realidade. E aí surgem certos processos que são secundários, que é basicamente esses processos mais advindos assim, digamos, da consciência, da percepção da realidade, dos sentidos. Então, recapitulando, o processo primário são os processos basicamente inconscientes, pulsionais, dentro ali do que ocorre no inconsciente, e os processos secundários são basicamente esses processos mais da ordem do consciente, da consciência, da percepção dos sentidos. Então, olfato, tato, visão, né? Tudo isso vai estar entrando num processo secundário que vai se organizando depois no psiquismo da criança. Eu preparei um texto da aula que eu vou publicar também assim que a aula for publicada. Bom, o texto a ser discutido foi publicado no ano de 1911. Nele, Freud nos clarifica a respeito dos dois princípios que regem o funcionamento do nosso psiquismo, e compreendendo estes dois conceitos, conseguimos começar a vislumbrar melhor outras noções mais elaboradas da metapsicologia, como repressão, mecanismos de defesa e, mais especificamente, o conflito psíquico, que basicamente se encontra na origem das neuroses no geral. Então, conflito psíquico, eu acho que também é algo que vocês já viram aí no decorrer das aulas de vocês. O que que forma, por exemplo, um sintoma? Normalmente, né, uma neurose, um sintoma, ele se forma com base, inicialmente, em um conflito psíquico. E onde que ocorre esse conflito psíquico? Existem os desejos que a gente tem e existe também a realidade, a repressão, o superego que vai se formando ali conforme o desenvolvimento da criança, que vai estar reprimindo, né, esses desejos. Então, como que a criança ela começa a ter a percepção, por exemplo, de que existe um desejo que ela não pode satisfazer? Ou como que a gente hoje, como adultos, tem essa noção de que existem certos desejos que a gente não pode satisfazer? Com base nessa percepção de princípio do prazer, que é esse imperativo de satisfação que existe ali no inconsciente, e o princípio da realidade, que a gente vai tendo noção conforme vai se desenvolvendo como ser humano, conforme a gente vai sendo educado pelos nossos pais, conforme a gente estuda e vai tendo noção sobre como se comportar socialmente. E a gente vai tendo noção que determinados desejos, determinadas ações que a gente comete, quando concluído, quando satisfeito, vai causar mais desprazer do que prazer. Então a gente passa a ter noção do princípio da realidade e começa a adiar ou a reprimir determinadas satisfações. Prosseguindo aqui no texto, por exemplo, Freud inicia o texto discutindo que a neurose tem a consequência e possivelmente a tendência de nos retirar ou afastar da realidade. Aí eu grafo aqui uma frase do Freud. Os neuróticos dão as costas à realidade por considerá-la, em todo ou em parte, insuportável. Na psicanálise, a gente está acostumado a ter como ponto de partida os processos inconscientes do psiquismo.
que a gente também vai designar aí de processos primários, conforme eu estava dizendo. A tendência que estes processos tendem a obedecer é designada de princípio do prazer, ou seja, esses processos primários, esses processos inconscientes ali, mais primitivos mesmo do psiquismo, eles tendem a obedecer o que a gente designa como princípio do prazer. Estes processos estão empenhados em obter prazer, satisfação, e dos atos que podem provocar desprazer, a atividade psíquica se retira, o que chamamos de repressão. Após nosso nascimento, não possuímos ainda uma percepção da realidade. Não a percepção real, mas uma percepção baseada em nossas percepções internas, causando o que Freud chamará de alucinações. Existem outros teóricos da psicanálise que vão trazer algumas teorizações, como, por exemplo, Winnicott, Milan Klein, que eles trazem essa percepção, ferem também, né, de certa forma, de que o bebê, no início ali das suas percepções de vida, principalmente ali nos primeiros meses de vida, ele não tem uma noção de separação, de si, da mãe e do ambiente. É muito comum que isso aconteça, né? Para ele, ele chora, existe ali algo que acontece, na verdade, eu sei da mãe, né, que vem e satisfaz a sua fome. Depois eu quero trabalhar com vocês também sobre a primeira experiência de satisfação, que é muito interessante. O bebê ele só vai começar a ter essa noção de que ele é separado da mãe, de que ele é separado do ambiente em que ele está, com o passar do tempo, onde ele vai tendo contato com a realidade, conforme ele vai adquirindo também cognição, e ele vai percebendo, por exemplo, que nem sempre que ele chora, a mãe está disponível para poder satisfazer as suas necessidades. Às vezes ele tem que esperar um pouquinho, que, sei lá, a panela de pressão tá no fogo cozinhando feijão. Ou a mãe está lavando o banheiro, e aí ela tem que lavar a mão, tem que se organizar, não é sempre que ela está nessa disponibilidade. E aí ele vai percebendo, né, que existe uma separação entre o seio da mãe, entre o ambiente e ele. Mas isso é no decorrer de um desenvolvimento. No início, principalmente nos primeiros meses, sempre que o bebê chora, a mãe vai ali e já vai dar o peito para a criança, né? Tá sempre ali com o bebê no braço. Com o decorrer do. Minha mãe está aqui assistindo, gente, então eu olhei para ela. Depois ela vai aparecer no fundo de novo. Então, no caso, o que que acontece? Com o decorrer do tempo, a mãe ela vai adquirindo outras responsabilidades, ela tem que voltar a trabalhar, ela tem que voltar à atividade normal da sua vida cotidiana, e ela vai deixando de ter essa disponibilidade, ela vai entregar uma mamadeira para a criança, e as coisas vão mudando, né? Então a criança vai percebendo que a satisfação dela, ela não pode ser satisfeita sempre como ela quer, como ela pensava que fosse, assim como era no início da vida. E essa separação ela é necessária e saudável para que essa criança comece a entender que nem toda satisfação, por exemplo, que ela deseja ter, pode ser satisfeita no tempo que ela quer e como ela quer. Ah, Samuel, quer dizer então que eu tenho que ir lá deixar a criança passando fome e chorando? Não. Né? Isso é um desenvolvimento, a gente está fazendo aqui de forma mais corrida para poder transcorrer isso e explicar mais sobre o princípio do prazer e da realidade. Mas Freud ele vai iniciar o texto falando sobre como que a criança ela enxerga o mundo, né? Nos primeiros meses de vida. E é justamente essa questão de que ela tem essa noção de que sempre que ela tem um desejo, no início é um desejo de se alimentar, às vezes é um desejo de estar frio, precisar se aquecer, ela vai chorar e ela vai ser atendida prontamente. No decorrer do desenvolvimento, com 2 anos de idade, a mãe ela já vai deixando a criança ter certa autonomia, já vai corrigindo mais essa criança quanto às suas satisfações. E isso vai demandando da criança uma certa percepção de que a realidade nem sempre vai permitir que ela consiga satisfazer como ela quer, no tempo que ela quer, os seus desejos, né, as suas demandas. Então, bom, após nosso nascimento, não possuímos ainda uma percepção da realidade, não uma percepção real, mas uma percepção baseada em nossas percepções internas, causando o que Freud chamará de alucinações. A criança alucina, como eu estava dizendo, que ela, a mãe e o ambiente é um só. Ela não tem essa percepção de separação. Com o passar do tempo, em contato com a realidade externa, a criança vai tendo que lidar com suas exigências,
E assim as percepções da criança se ampliam, levando a uma transformação do aparelho psíquico. O estabelecimento desse novo princípio, o da realidade, resulta em um passo de enormes consequências. E aí Freud vai fazer algumas enumerações e a gente vai trabalhar uma por uma aqui. Bom, no caso, só um adendo aqui, pessoal. Uma das coisas que eu acho muito interessante é a importância da educação nesse processo, principalmente no período de latência. Eu não sei se vocês chegaram a ter essa percepção, se foi abordado com vocês, mas é justamente no período de latência que a criança vai estar entrando ali nos seus primeiros anos escolares de alfabetização, aonde a criança vai aprendendo a conviver em sociedade. A gente começa isso em casa, né? Mas a criança ela está em um ambiente que não é o familiar. Então existe código de ética, nem tudo que ela pode fazer em casa, ela não pode fazer ali. Então, sei lá, se a criança é acostumada a andar de cueca em casa, ela não vai andar de cueca na escola. Então, a professora ali, a coordenação, os cuidadores vão colocar ali certos limites que a criança ela vai ter que obedecer. Então, existe ali novas exigências por parte da realidade, diga-se realidade, o ambiente que ela está frequentando, o ambiente escolar, que faz com que ela perceba, poxa, isso que eu faço em casa eu não posso fazer aqui. Ou então, poxa, isso que eu fazia antes não é legal fazer, né? Então, por exemplo, é muito comum que menininha com 11 anos, 10 anos, a menina, a mãe e o pai já começam a falar assim, olha, você não pode andar sem blusa, né? Já começa a fazer algumas coisas ali, de trazer algumas orientações para a criança, para a menina principalmente, né, nessa idade, que ela fazia antes. É muito natural você ver uma menina de 3 anos, 6 anos de idade andando às vezes sem blusa, né? Só de calcinha na casa ou na porta de casa com a mãe no fim de tarde. Com o decorrer e o passar do tempo, é comum que isso vai se alterando, né? Que isso vai se alterando no dizer a um código social e moral de vestimenta que é necessário que ela se adeque. Isso muitas das vezes pode causar revolta. Eu já vi criança, menina de 10, 11 anos, achando um saco a mãe falar para ela vestir a blusa. E a mãe vai explicando: olha, você já está mocinha e tudo mais. É o princípio do prazer, de um desejo, indo de encontro a um princípio de realidade que é uma necessidade dessa criança de estar se adequando a um código social, um código moral, que vai estar, o que a gente fala de, que é castrando a criança, né? E a gente, como adulto, também muitas das vezes é castrado socialmente. O que que isso quer dizer, Samuel? Castração? É essa podada mesmo, né? Que a sociedade dá. Às vezes você quer mandar o chefe ir para aquele lugar, mas você não pode porque você precisa do seu emprego, né? Então, é o princípio do prazer, né? E o princípio da realidade. Seria fantástico você mandar o chefe ir catar coquinho, mas se você fizer isso, você pode perder o seu emprego. Então, você renuncia a essa satisfação, porque essa satisfação vai trazer uma maior dissatisfação ou um maior desprazer depois de satisfeito. Essa percepção que você, como adulto, como uma pessoa já amadurecida, tem do princípio do prazer e do princípio da realidade. Sam, mas em que isso tem utilidade? É com base nesse princípio do prazer e princípio da realidade que a gente vai começar a identificar aonde que está tendo ali um conflito psíquico na vida do paciente, na vida ali da pessoa que você está analisando. Por exemplo, essa pessoa que tem um chefe bastante tóxico, né? Que cobra além da conta, que é uma pessoa ali, sei lá, que cobra o tempo do banheiro da pessoa, né? O que que acontece? Você vai, em determinado momento, começar a ter alguns transtornos, alguns conflitos psíquicos, alguns sintomas, né, advindos dessa situação que vão te fazer mal. Você pode desenvolver um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, você pode desenvolver um quadro de burnout. Então, ali existe um conflito psíquico ocasionado por conta de ocasiões externas e ocasiões internas que estão indo de encontro. O que que são essas ocasiões nesse caso hipotético que eu estou falando para vocês? É o desejo de mandar o chefe catar coquinho, né, e largar aquele emprego. Só que você não pode, você tem conta para pagar, você tem boleto para pagar, você tem família para sustentar, e você vai ter que lidar com o seu chefe. Então você tem que reprimir esses impulsos, né, de deixar o trabalho, de falar alguma coisa para o chefe,
para poder manter o seu emprego, porque se você fizer isso, você vai ter um desprazer maior depois do que um próprio prazer de se libertar dessa situação. Muitas das vezes é uma situação muito complexa trabalhar com pacientes assim, porque você não pode simplesmente falar para ele largar o emprego para resolver a situação. Você vai ter que trabalhar em um momento de acolhimento, de escuta, para que essa pessoa não entre em um quadro de ansiedade ou alivie e amenize um quadro de ansiedade, de burnout, apesar que um burnout já propõe, né, um afastamento profissional com um profissional da psiquiatria, onde a pessoa vai se afastar, vai se ausentar do trabalho por um tempo para poder fazer o seu tratamento, cuidar da sua saúde mental. Então, prosseguindo aqui, pessoal, nos pontos que Freud vai trazer a respeito dessa questão do princípio do prazer e da realidade. Tá? O primeiro ponto podemos dizer que as novas exigências, né, as exigências do princípio da realidade, tornaram necessário uma série de adaptações do aparelho psíquico. A necessidade de uma maior compreensão da realidade levou a outra necessidade, a de uma maior dignificação dos órgãos dos sentidos e, consequentemente, da consciência a eles vinculada. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui para o português, né? O que que acontece? Conforme a criança, por exemplo, o caso lá que eu falei da criança que entrou na vida escolar e ela tem que começar a obedecer um código social, um código ético, tá? Essa necessidade de se adequar a isso, ela vai fazer com que o seu aparelho psíquico, né, principalmente ali aquela parte da sua consciência, ela comece a fazer um certo exame da realidade para que ela se desenvolva a ponto de perceber, por exemplo, situações para que a criança perceba, por exemplo, algumas ações, alguns comportamentos, né, que podem causar alguma penalidade. Por exemplo, né, agora a consciência da criança, além de aprender as qualidades sensoriais, como olfato, visão, as percepções dos sentidos do corpo como um todo, a consciência agora vai periodicamente examinar o mundo exterior para que seus dados já sejam conhecidos caso surja uma necessidade inadiável. Devido a este fator, é provável que surja a necessidade da instituição de um sistema de registro, que guarde o resultado dessa atividade periódica da consciência, parte esta que chamamos de memória. Então, o que que tem aqui nessa primeira parte? Freud vai falar assim, pessoal, a partir do momento que a criança começar a ser exposta à vida social, ao princípio da realidade como um todo, né, que é a partir do momento que ela começa a ser até mesmo educada em casa, a consciência dessa criança, essa parte consciente que seria ali o ego, né, seria ali o superego que se vai se formar ali depois do complexo de Édipo, basicamente, que começa esse estabelecimento de um superego, é, 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 vai fazer necessário, né, vai trazer a necessidade da formação da memória. E o que que acontece? É justamente na memória que a criança e nós, como adultos, tem ali guardado essa percepção de que existem comportamentos, de que existem situações que, se a gente chegar a fazer, né, a consumar, vai trazer mais desprazer do que prazer. Como, por exemplo, largar o serviço, chutar o pau da barraca e falar assim, pronto, vou fazer outra coisa da vida, vou vender arte na praia. E a gente tem até esse meme. Mas a vida não é muito bem assim, né? A gente tem uma série de responsabilidades que tem que cumprir, e quanto mais o tempo passa, quanto mais essa criança amadurece, mais responsabilidades, né, são cobradas para que essa criança, para que esse adolescente, para que esse jovem adulto comece a ter. E, no caso, mais a gente, como ser humano, é castrado. Então, por isso que Freud fala que todo ser humano que se diz normal e comum, que não tem nenhum transtorno muito evidente, ele é neurótico por natureza. Nós somos neuróticos, né? De certa forma, existe aquilo que a gente não realiza como ato de nossos desejos, mas que a gente realiza na fantasia. Ai, se eu pudesse mandar aquele chefe catar coquinho. Como que seria minha vida maravilhosa, né? Se eu largasse esse trabalho e fosse, sei lá, vender arte na praia. Então, assim, é justamente essa dinâmica que Freud está começando a dizer. Nesse primeiro ponto aqui, ele vai começar a elaborar sua argumentação do princípio da realidade, falando que, por exemplo, como que a criança vai ter essa percepção? Ora,
Conforme ela vai tendo contato com a educação dos pais, a educação tradicional, com base na sua memória, na sua aprendizagem, né, cognitiva como um todo, ela vai tendo esse aparato psíquico, esse aparato cultural, moral e ético, através da sua memória, para poder se ordenar e se organizar sobre como se comportar em sociedade, sobre como se comportar de uma forma moral e ética. Né? Toda cultura, toda sociedade tem ali o seu código moral e ético, que é seguido pela sua população. Aqueles que não seguem são reprimidos como transgressores, como, enfim, uma série de coisas, dependendo do comportamento que for feito por determinada pessoa. Tópico 2, né? Freud falou do primeiro da memória. Com a introdução do princípio da realidade, vai se dissociar uma atividade de pensamento que permaneceu livre do teste da realidade e submetida somente ao princípio do prazer. Essa atividade, ela é a fantasia, que eu falei para vocês aqui que o neurótico fantasia, né? Muitas das vezes ele não realiza o ato, o seu desejo, mas ele fantasia. A atividade da fantasia, ela tem seu início já na infância, nas brincadeiras da infância. Quem nunca viu uma criança ter um amigo imaginário, né? E que também depois, prosseguindo como devaneio, deixa de lado a sustentação e objetos reais, tá? Então, por exemplo, com a introdução do princípio de realidade, conforme a criança vai introjetando esses códigos morais, éticos e culturais da realidade, que cobra dela um determinado padrão de comportamento, ela vai começando ali a realizar, por exemplo, na fantasia. É o brincar da criança. É natural que isso aconteça, o fantasiar é muito saudável que isso aconteça. Só que, por exemplo, tem pessoas que ficam muito presas no mundo da fantasia depois de um mundo adulto. E tem ali uma fixação, né, infantil. E o que que acontece, por exemplo? Tem uma paciente que eu atendo que o sonho dela é casar com um coreano porque ela assiste dorama. Uma mulher de 33 anos de idade. Ela é viciada em dorama, ela separou do marido recentemente e ela fala que só vai aceitar um pedido de namoro de um outro rapaz, da cidade que ela mora, depois que ela for para São Paulo, para o bairro coreano, comer comida coreana feita por coreanos e ter uma noite com um coreano. Eu não sei como que ela vai ter essa noite com esse coreano, mas essa é a fantasia dela. Ela está se privando de ter uma relação para poder ter uma noite com um coreano. E aí, essa é uma questão que eu estou trabalhando com ela nas sessões, mas é uma fantasia, né? A gente percebe aí, oi, Rose, a gente percebe aí que tem aí um princípio já, né? Tem uma fixação nessa questão da fantasia. Sam, é errado a gente fantasiar? Não, todo neurótico fantasia, a gente sempre fantasia, só que no caso dela é patológica essa fantasia. Ela está deixando de ter uma relação real e duradoura para realizar um fetiche, digamos que seria um fetiche. Essa fantasia de ter um coreano, de beijar um coreano, de ter uma noite com um coreano. Então, a fantasia ela é salutar, ela é muito essencial no desenvolvimento da criança. E aí, já só revendo aqui para a gente poder seguir a nossa linha de raciocínio, primeiro Freud fala que com a introjeção de certos valores morais e éticos da cultura, a criança vai armazenando na memória certos comportamentos que devem ser reprimidos, né, que devem ser evitados, porque isso gera um desprazer maior do que um próprio prazer. E após isso, a criança desenvolve uma outra forma, né, de estar trabalhando essas suas questões, de seus desejos, de seus comportamentos através da fantasia, que muitas das vezes pode ser, até ser sublimada ali no brincar, né? Meninos ali brincando de guerra, com soldadinho, né? Meninos brincando ali de super-herói. Começa por aí, essa instauração desse fantasiar da criança. O terceiro ponto que Freud vai trazer é essa alteração aqui da dominância do princípio prazer pelo princípio da realidade no psiquismo. Ele não vai se dar de uma só vez, tá, pessoal? Simultaneamente em todos os pontos da vida da criança. A gente sabe, por exemplo, aqui só um adendo, que antes dali, principalmente do complexo de Édipo, no período pré-genital, né, principalmente ali na fase oral, na fase anal, o corpo da criança, ele é totalmente alterógeno, né? O alterotismo de Freud. O que que isso quer dizer, Samuel? Traduz para o português. Não existe pulsão total. Existe ali uma pulsão ali da fase oral, que está ali, tem a pulsão da fase anal, que está ali. Existe ali já uma fase fálica, onde a criança começa a ter certas percepções,
E existe o período de latência, que é justamente esse período escolar onde vai ser sublimado muitas dessas questões sexuais, porque a criança passou ali pelo complexo de Édipo, foi recalcada muita coisa, e retorna ali essa questão das pulsões sexuais na fase genital, onde as pulsões vão se consolidando como totais, ou seja, todo o aparelho, né, corpóreo da pessoa, inclusive a pele, por exemplo, ela pode ser utilizada como algo sexual, né? Pode falar, Rose. Você tá muda. Eu quero ser aquelas professoras chata Hum, que começa a fazer pergunta para os alunos. diga. Porque o Samuel, ele não se dá conta de que ele tem um vocabulário muito bonito, muito rebuscado. Então, tem horas Perdoe, vocês têm eu que fico, falar. eu fico assim, não é menosprezando a inteligência de vocês, não, mas é porque tem horas que o Samuel, ele esquece, gente, que nem todo mundo conhece o Engasguei com a vocabulário água. dele. Então, olha só, meninos, todo mundo tá lembrado. O que é pulsão? Todo mundo lembra o que é pulsão? Sérgio, Silvana, vocês lembram o que é pulsão? Bacana. Sérgio, Silvana, estão aí? Sérgio, Silvana. Hoje, de vez em quando eu tô aqui com o dicionário aberto, viu? Porque senão não entendo também não, eu Mas procuro. vocês têm que perguntar, gente. Daí Para ele mim, falou sublimar. Todo mundo sabe o que é sublimar, né, gente? Eu sei que vocês são inteligentes, mas mesmo assim a gente tem que perguntar. Tem hora que a gente esquece, né? Então, perguntar, parece que o povo tem medo de mim. e assim, oi, lindo. Então, Oi, assim, Miguel. lembra, porque tem horas também que a gente passa por exemplo, eu fui dar uma aula de Lacan esses dias e eu tive que retomar do zero, porque vai indo, as pessoas vão esquecendo os conceitos. Então, vocês lembram das fases psicossexuais? Lembram lá do que é o período de latência? O que é a fase anal, fálica? Vocês lembram disso? Lembra, Sérgio? Como que tá para você? Isso está claro na sua lembrança? Aham, lembro. Lembro de alguma coisa. Lembra de alguma coisa? Lembro. O É Sérgio tem muita uma vida coisa. difícil na rede, né, gente? Eu adoro uma rede, gente. Se eu ver uma Gente, rede, eu tô ele gostando. nessa rede, Rosa, eu falo assim, gente, queria, viu? Lá na fazenda, meu marido fica com raiva porque ele dorme na cama e eu armo uma rede no quarto. Eu fico dormindo na rede e ele fica dormindo na cama sozinho. Eu amo a rede. Mas, enfim, É, olha, fiquem à vontade para interromper porque assim, ó, o grupo de estudos é para a gente melhorar o nosso conhecimento, é para a gente ficar mais completos como profissionais. Então, se vocês tiverem dificuldade ou quiser relembrar alguma coisa, tipo assim, ai, Samuel, eu não estou lembrado o que que é fase de latência. Pergunta, porque isso aqui é para ajudar a gente. Não perca essa oportunidade, ok? Gente, beleza. Era só inclusive, isso mesmo. dando continuidade no que a Rosa disse, a partir de agora eu vou pegar alguns textos com vocês de técnica do Freud, alguns textos principais dele, para a gente ir costurando tudo isso que vocês vão pegando em aula e pondo em exercício aqui, tá? Mas se tiver alguma coisa que vocês não sabem, pode parar e perguntar. O intuito do grupo de estudo é justamente esse, para que vocês, por exemplo, finalizem o curso de vocês tendo noção sobre as coisas que Freud trouxe, as principais coisas, né? A gente sempre fala que a formação é contínua, vocês vão continuar estudando depois que vocês finalizarem o curso do impulso, vocês vão ter que ler Freud, né? E o intuito aqui do grupo de estudo é dar um aparato para vocês aqui, para vocês conseguirem ler um texto de Freud e ter uma mínima noção do que está acontecendo ali, entendeu? Olha, tem um outro moço ali com a Silvana ali. Oi, Oi, moço. Silvana. Ai, meu Deus, que lindo! Essas meninas estão Eu cheias de adoro quando meninos esses meninos lindos. vêm. Que lindo! Então, gente, vocês aproveitem o Samuel ao máximo, tá? Não tenho vergonha de perguntar. Por exemplo, eu falo por mim. Tinha épocas que eu tava estudando, quando falava assim, por causa do princípio do prazer, princípio da realidade, de repente me dava uma trava. Peraí, gente, mas o que que era princípio do prazer mesmo? O que que era princípio da realidade mesmo? Tem horas que eu esquecia. Então, por isso que eu falo para vocês. Ô, Samuel, peraí, lembra rapidinho aí, o que que é princípio do prazer, o que que é princípio da realidade? Fiquem à vontade para interromper e perguntar ao Samuel. Agora eu já interrompi ele bastante, já fui chata, pode continuar, Mas é Samuel. bom quando vocês interrompem. Eu gosto quando tem essa questão dessa interação no grupo de estudo aqui. Por que que eu pensei em trazer essa questão do princípio do prazer e do princípio da realidade? Porque, gente, isso ajuda tanto quando você entende. Para você vai estudar, por exemplo, repressão,
recalque, os mecanismos de defesa, como eles operam. É muito legal vocês terem em mente essa questão. Então aproveita e revisa para os meninos aí o que que é princípio do prazer e princípio da realidade, rapidinho. Tá, princípio do prazer. Basicamente, é esse ímpeto que a gente tem de satisfação, esse desejo, né? É essa necessidade de satisfação que a gente tem, que o psiquismo tem. Esse instinto que a gente tem de fazer só o que dá vontade. Sabe aquela criança que fala assim, ó, eu tô com vontade, eu quero fazer. Ah, eu quero comer doce agora, eu vou comer. Ah, eu tô com calor, eu vou arrancar a roupa aqui. Entendeu? O princípio do prazer Exatamente. é fazer aquilo que eu tô com vontade, ponto final. Uhum. Agora, daí vem o princípio da realidade, que é tipo assim, ops, espera aí. Nem sempre que eu tô com vontade, que eu tô com calor, eu posso tirar a roupa e sair no meio dos outros. Então ele vai, Exato. o princípio, assim, explicando de uma forma bem grosseira e nada bonita, igual o Samuel explica, que o Samuel explica a nível de universidade, né, gente? Ele Gente, explica eu vou assim. ter que melhorar meu vocabulário então. Não, seu vocabulário é lindo, eu tenho muito orgulho do seu vocabulário, tá? Mas Ah, assim, então, falando de uma forma bem grosseira, depois vocês aprendem bonitinho com o professor Samuel. De uma forma bem grosseira. O princípio do prazer é eu faço aquilo que me dá prazer. Ponto final. Se eu tô com vontade, eu faço. Isso é uma criança. Basicamente, assim, eu falo que o princípio do prazer, a gente sente ele de forma pura enquanto a gente é criança. Porque nós não temos ainda noção que existe o princípio da realidade. Ou seja, existem leis, normas morais, né? Normas legais que falam, olha, querido, não é tudo que você tem vontade de fazer que você pode fazer. Então, quando a gente fala em princípio do prazer versus princípio da realidade, é isso. Eu sinto vontade de fazer, mas vem a realidade e me joga na cara, que nem tudo que eu tenho vontade de fazer eu posso. Ok? Só para vocês lembrarem direitinho. exatamente. Eu não sei se você entrou, Rose, quando eu falei do exemplo do patrão tóxico. É porque, às vezes, por exemplo, você está no trabalho, você tem um patrão tóxico lá. Vamos esclarecer o patrão tóxico. Você tem lá um patrão que te cobra de ir no banheiro. Você não pode ir no banheiro. E aí, o que que acontece? Você pensa assim, eu queria muito mandar esse patrão catar coquinho, cara. Queria chutar o pau da barraca disso aqui e vender arte na praia, sabe? O que nem fala o meme. Só que aí você para e pensa, eu tenho conta para pagar, eu tenho uma família para sustentar, e aí eu tenho que lidar com isso aqui de alguma forma. Princípio do prazer e da realidade. A realidade te cobra que você tenha um certo polimento, que você espere muitas das vezes você se formar na faculdade para você começar a trabalhar na sua área e mandar o patrão catar coquinho, que você muitas das vezes se especialize em alguma outra questão para você conseguir trabalhar em outra empresa, em outro cargo. Então, existe essa dinâmica. O que que o princípio da realidade faz? Ele somente priva de você de ter a sua satisfação, de você realizar seus desejos? Não. Às vezes, você vai tendo a compreensão de uma certa dinâmica e do seguinte: eu não posso realizar agora, mas eu posso realizar depois, de uma outra De uma forma. outra forma. Muito bem. Entendeu? É isso aí que vai começar a formar na dinâmica do psiquismo da criança. E aí, um bom exemplo é quando a criança entra na vida escolar, que eu estava dando para o pessoal. Porque ali a criança está fora do seio familiar, do ambiente familiar, ela vai ter que seguir um código moral e ético daquela escola. Às vezes a criança está acostumada a ficar de cueca em casa, ela não pode ficar de cueca lá na escola, ela vai ter que seguir ali o padrão. Tem ali um horário de comer, tem um horário do recreio, tem um horário de voltar para a aula. Tudo ali vai formando e formulando na criança, basicamente essa questão do princípio da realidade também. O que que eu quero dizer com isso? É que não é somente ali com a educação dos pais. Começa ali na educação dos pais, né? Essa percepção de um princípio da realidade, conforme a criança vai pegando uma certa idade, né? Ela vai deixando de ter essa noção de que tudo que ela quer, ela vai ter no tempo que ela quer, entendeu? Tudo que ela quer, ela vai poder fazer, e não é bem assim. A criança começa a ser educada ali com uns 2, 3 anos de idade, a criança começa a andar, né? Com 1 ano de ter, muitas crianças já começam a andar com 1 ano. E aí a mãe fala, não faz isso, menino. Não vai aí, menino. Às vezes a criança tem lá pondo o dedo na tomada, então a mãe vai corrigindo, né? A mãe vai castrando, que a gente fala em psicanálise muitas das vezes, é nesse sentido. E também ali no ambiente escolar vai tendo essa castração. Olha, acabou o recreio, vai para a sala de aula, senta, presta atenção no professor. Então a criança vai começando a ter essa noção, poxa, não posso fazer tudo o que eu quero. Eu vou ter que sentar, assistir a aula aqui, fazer a prova, porque senão, se eu não tirar nota boa, minha mãe vai brigar comigo, minha mãe vai me repreender por isso. E se eu não tirar nota boa, não vou passar de ano, e eu vou ter que repetir tudo de novo. Meus amiguinhos aqui da sala vai passar de ano, vai para outra série, e eu não vou estar mais com meus amigos. Então, tudo isso
é uma dinâmica que vai acontecendo ali, principalmente nesse período de latência. Então, o que que é período de latência? Passou ali a fase fálica, passou ali o período do Édipo, existe um processo ali que é o período de latência, que não é muito bem uma fase que Freud vem titular, é mais, por isso que ele fala, né, período de latência, que é onde as pulsões, né, que são parciais, ali baseadas numa sexualidade infantil, que não tem a genitalidade do adulto, ela é deixada ali mais de lado e começa a ser sublimada. O que que é sublimar? É você encontrar meios de pegar os seus desejos, as suas pulsões, os seus ímpetos, através de outros meios mais elevados que Freud vai falar, né? Que seria através da arte. Tem criança que adora desenhar e pintar nessa fase infantil, por exemplo. Tem criança que já começa a ler bastante nessa fase. Tem criança que começa a desenvolver outros talentos. E Freud vai falar que é principalmente através da arte, através da escrita, mas você já começa a ver ali, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler desde criança, desde os 4, 5 anos de idade que eu gosto de ler. É uma forma que eu encontrei. É como se fosse literalmente. Eu sempre que falo em latência, eu lembro daquela de uma semente. A semente ela pode estar ali guardada há 100 anos, mas ela continua com a mesma capacidade de germinar. Então é como se a sexualidade, a pulsão, tivesse só guardada dentro da semente durante um período, mas ela está ali com todo o vigor do Uhum, mesmo jeito. Só que quando você vai chegando naquela parte, naquele período hormonal, vai entrando na adolescência, daí vem com tudo, daí ela desabrocha. Daí isso. vem pulsão para tudo quanto é lado. Então, essa parte, esse momento de latência ela continua existindo, mas ela está guardadinha, como se fosse uma semente guardada. Ela não vai se manifestar durante um bom tempo. Então, essa parte mais, esses desejos mais instintivos, e principalmente pro lado do prazer, é como se ele ficasse adormecido durante um tempo. Eu acho que latência, acho que mais seria melhor esse termo, né? Adormecido. Ele fica adormecido durante um tempo. E depois Exato. os hormônios vêm e acorda o gigante. E Bom, por isso que Fê. eu vou até comentar com vocês aqui, gente. Vocês não fazem parte do grupo de estudo. Quem tem criança pequena em casa, toma cuidado com os priminhos que já estão saindo do período de latência. Toma cuidado com as crianças que estão ali entre 11 anos em diante, porque elas estão com os hormônios à flor da pele. E às vezes a gente vê aí um adolescente abusando do mais novinho e a gente vai com todo o ódio do mundo. Gente, os hormônios deixam as crianças loucas. É muito tesão, é muito desejo que vem. Então, assim, não deixa irmão com irmãzinha pertinho. Não deixa, sabe, fica atento às brincadeiras, não deixa sozinho, porque é os momentos que mais acontece abuso, é os momentos que mais acontece, sabe, algumas tragédias entre família, né? Então, assim, aproveita, porque a gente está passando por uma. Eu e o Samuel pegamos um caso complicado de incesto entre irmãos aí e os pais estão todos desestruturados. Então é só aproveitando o ensejo e conversando com vocês. Eu vejo aí que todo mundo tem criança pequena em casa, então só para reforçar que a gente tem que ficar atento. Atento, né? Quando a gente sai do período de latência, os hormônios vêm com tudo. Exatamente. E assim, é interessante que tem crianças, por exemplo, que entre si, antes do período da genitalidade, mesmo no período de latência, que tem certas atitudes, certos comportamentos que são de cunho sexual sem saber o que é sexo. Porque é bom, mexe ali, é bom. Tipo, por exemplo, a masturbação, a gente sabe que tem crianças ali de 6 7 anos que se masturbam e não tem essa noção de sexo como um adulto tem. Essa genitalidade que eu gosto de dizer para poder diferenciar, né, a sexualidade infantil de uma sexualidade madura. E essa questão que a Rosa falou é muito importante. A gente tem que estar atento, porque como que você vai brigar com uma criança que é uma criança, gente, de 12 anos? Né? É uma criança. Ah, mas já é maior, tá abusando ali do pequeno. É, gente, é complicado. Quem tem que. Aí entra uma questão que é a questão da responsabilidade do adulto estar atento a isso, né? E a gente que está estudando aqui, que conhece essas situações, a gente tem que estar mais de olho, a gente sabe que ocorre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a Rose chocou o pessoal, né, com incesto entre irmãos. Né, que o pessoal deu até uma falada assim, mas, gente, acontece isso muito. A gente pega na clínica muito disso. Bom, então partindo daqui,
O terceiro ponto aqui, que Freud vai falar, muito bacana, me lembrei. O que que acontece nesse período de latência também? Que eu acho que é muito importante para a gente entender esse desenvolvimento do princípio de realidade no psiquismo, na cabeça, na mente, né, no psicológico da criança. Pessoal, essa percepção do princípio de realidade, ela vai estar tendo uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento, principalmente, dos mecanismos de defesa do ego, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a criança ela tem a consciência, né? Lembra que no tópico 2 Freud fala, né, que a consciência vai se desenvolvendo e vai armazenando na memória ali todas essas ações que podem causar repreensões, que podem causar mais desprazer do que prazer, né? E o ego ele vai começar a se organizar para poder se defender desses instintos, desses impulsos e dessas pulsões, ou seja, desse ímpeto, né? Dessa forma impulsiva e imperativa de se buscar prazer. Porque existe ali o id, vocês já pegaram a segunda tópica, né? Que ele está pulsando, ele está buscando satisfação, né? Se o ego que está ali mediando ali o contato com a realidade não tiver um aparato para poder lidar com essas pulsões, com esses ímpetos, ele não vai conseguir barrar. E o que que ele vai utilizar? São os mecanismos de defesa, que a gente já falou aqui um pouquinho. Então, o princípio da realidade, esse desenvolvimento da criança, dessa percepção da realidade, vai estar também equipando o ego, de certa forma, né? Esse período de latência, pessoal, também é muito responsável por essa maturação do superego, tá? E essa introjeção desses valores culturais, morais e éticos está muito ligado ao superego também, que está mais relacionado também a essa percepção da própria realidade em si. Uma coisa liga a outra. Alguém tem uma pergunta? A Cristiane coçou a nuca. Vou precisar. Biosfera? Não entendi, perdão. Pode ligar o microfone, Eudy. Estou só Gente, arrumando estava o com fone. saudade de vocês e vou precisar sair. Beijo para todos. Ah, tudo bem, tá bom? Depois você vê a gravação. Tchau. Tchau. Então, no caso, essa questão, uma coisa puxa a outra, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento do princípio da realidade, eu vou frisando assim para vocês fixarem. Ele vai estar aí contribuindo para a formação, para a maturação do superego também, que dá início ali depois do complexo de Édipo, que entra no período de latência, que vai chegar na genitalidade depois, né? Por que que a adolescência ela é tão conflituosa para o adolescente? Porque ele já tem ali uma certa noção, por exemplo, do princípio da realidade. E aí, entre essa impetuosidade, né, hormonal, pulsional, esse desejo sexual mesmo, mais genital, e também existe o que a realidade vai estar cobrando do adolescente, né? E aí essa pessoa entra. Eu costumo falar que a adolescência ela é tão complicada quanto o próprio complexo de Édipo para muitas pessoas. Vocês vão pegar muitos pacientes que tiveram uma série de situações na adolescência que vai trazer muita questão para a clínica. Por exemplo, quando a gente falou de trauma, foi em uma supervisão de algum caso, que eu falei para vocês que o trauma ele ocorre em dois tempos, né? Normalmente, a criança ali na infância passa por uma série de situações em que ela muitas das vezes não tem percepção da própria realidade em si, da gravidade daquilo. Só que em um segundo tempo, na adolescência, normalmente, a criança, isso, o caso do senhor Renato, foi no último encontro que a gente teve. A criança, normalmente, ela começa a ter percepção, né, de que sofreu um abuso sexual, por exemplo, a partir da adolescência. E aí que entra toda uma série de questões, é no segundo tempo que esse trauma ocorre, e aí vai bagunçando a cabeça da pessoa, e aí tem ali uma série de transformações corporais, psicológicas, né, psíquicas, e tem essa impetuosidade sexual. Aí entra toda uma questão de identidade sexual, e aí tem a questão do pai, da mãe, da sociedade. Não tem um certo e errado. A questão é, essa parte da adolescência, que é um tanto quanto traumática, Freud vai dizer que existem traumas constitutivos, e a gente tem que passar. São certos ritos de passagem, né, que a gente passa quando a gente vai se adequando a certos valores. Só que algumas pessoas, elas passam por determinadas situações que são muito mais traumáticas, né, como, por exemplo, abusos sexuais, né, quando a pessoa é muito reprimida, por exemplo,
quando tem pais mais austeros, assim. A Rosia falar alguma coisa? Não, eu só estava lembrando que essa questão da adolescência, ela é tão complicada. Eu não sei em qual língua, eu não sei se é a grega, se é latim, que ela tem alguma coisa a ver tipo assim, da loucura, que tipo assim, é como se são tantos sentimentos e pensamentos e a criança e o adolescente é como se ele tivesse frágil para lidar com tudo aquilo. E eu também lembro que não é à toa que a incidência maior da esquizofrenia, ela começa aos 15 anos. Tanto é que eles É chamavam de demência precoce, né? entre 15 e 25 anos que tem essa janela de maior incidência. Isso. Então, assim, eu percebo que isso tem a ver, inclusive, com essa parte da hormonal, porque é uma sobrecarga muito grande de sentimentos, né? Que a criança ali, que o ser humano recebe, e às vezes ele não dá conta de tudo isso. E eu queria trazer até uma discussão para vocês, em que aí traz muito dessa questão do princípio da realidade. Vocês acham mesmo, por exemplo, que um adolescente de 17 anos finaliza o terceiro ano do ensino médio, ele está pronto para poder escolher a profissão e já começar a estudar e já está pronto para a vida? Como que ele vai lidar com essa cobrança, que é uma cobrança social? Você terminou, agora você tem que entrar na faculdade, terminou a faculdade, agora você tem que fazer um mestrado, agora você tem que fazer um doutorado, e antes dos 30 você tem que estar rico, você tem que estar estável. Já passei por isso. Eu passei por isso. Gente, eu acho que varia muito da criança. Hum, Ah, eu acho que o processo educacional poderia auxiliar, se fosse um processo educacional mais rico, uhum. iria ali investir nas habilidades das crianças, observar quais eram as tendências de cada uma, né? Quem tem mais habilidade para quê? Para a criança também se descobrindo, porque muitas vezes eu acho que ela chega numa certa idade e ainda não sabe, porque ela não teve oportunidade de perceber as próprias habilidades e aonde ela pode usar. Então, se tivesse, às vezes, uma rede de ensino um pouco mais completa, talvez ele chegasse nessa idade com uma visão mais fácil. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela, não sei por quê, ela começou a se cobrar, porque acho que a irmã mais velha começou a fazer faculdade, ela começou a se cobrar. O que que eu vou fazer, né? Diferença de 6 anos de uma para outra. E ela começou a assistir vídeos de cirurgia. Cirurgia, 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 e ela falou assim: mãe, eu acho que eu quero ser médica. Mas assim, eu não dou palpite. Já a outra teve que fazer aqueles cursos vocacionais para saber do que ela gostava. Mas assim, e a gente também, como pai, pensa assim: ah, eu não posso pressionar. Não é que você não pode pressionar, você não deve pressionar, mas eu estava lendo que faz falta, a criança ela espera um direcionamento do pai. No sentido de falar para o filho: olha, filho, eu acho que você tem talento para escrever. Olha, eu acho que você é bom em matemática. Olha, eu acho que você é bom para desenhar. Como é que você poderia usar isso? Então, assim, hoje tem muito pai que quer ser isento. Ah, eu não falo nada pro meu filho. Dizem que isso faz muita falta para a criança. Ter Faz. essa segurança do pai, tipo, assim, não, mas me fala alguma coisa. Dizem que isso também é importante. Não é falar você vai ser um médico e pronto, mas faz falta. Faz falta porque, por Ô, exemplo, inclusive o apoio. Pode falar, Sérgio. ô Rose e Samuel, eu tenho um filho aqui que é Samuel também, né? Opa! Tem 15 anos. Eu gosto de inglês, né? Eu tenho até uma formação em inglês, né? Que eu fiz. E já ele é coreano, doido por coreano, não sei o que. Ele vive viajando, né? No coreano, viu? E com vontade de ir para lá. Eu fico pensando assim, sabe? Se fosse pelo meu gosto mesmo, ele queria que ele estudasse inglês, né? Como eu, que ainda estudo e gosto muito da língua inglesa, do espanhol também. E outras coisas mais que eu gosto, de hebraico, por causa até da questão da teologia, né? Essa coisa desse envolvimento a vida todinha. Mas a gente fica pedindo a Deus que realmente ele siga o caminho dele e outra coisa, né? A adolescência, como foi falado, é um negócio complicado. Ficar olhando assim, observando que um de 12 e o outro de, vendo o assunto de vocês, um de 12 e outro de 15 anos. E tem aquela coisa, como a Rosa está dizendo, fala mais alto, né? Tem hora que fala mais alto. Os adolescentes têm essa coisa de falar alto e de começar a sonhar e essas coisas todas na cabeça. E só o tempo para. Mas eu sempre acompanhei eles, né? Até nos estudos, aquilo que eu pude
que eu posso te ensinar, passar de todo tipo de valores e de coisa, a gente vai tentando, dando uma pitadinha e deixando que, como vocês falaram, realmente é difícil da pessoa saber realmente o que profissão vai seguir, né? Que caminho vai seguir, porque a pessoa tem pouco embasamento, tem muita coisa a descobrir, há muitas incertezas, né? E estamos aí mergulhados no meio dessa cobrança meio que a sociedade tem, né? Vontade de ter uma vida melhor e assim vai. É isso, Exatamente, sabe? tá vendo? A gente fica E no caso, de olho, né? A gente todo tempo assim olhando, observando. Esse de 12 anos gosta de pintar, eu acho muito bonito. Ele conversa as coisas comigo. Por causa de coisinha que ele faz, eu pergunto a todos dois como é que foi na aula, como é que é, como é que uhum. foi, o que o professor deu, o que o professor não deu, né? Para a gente tentar, de uma certa forma, contribuir, né? Para tentar ajudá-los, né? Esse apoio, esse direcionamento, Sérgio, como a Rose disse, ele é essencial, inclusive, na adolescência, porque a gente tem uma falsa noção. Eu não estou infantilizando de todo, isentando responsabilidades, claro, também do pessoal que é adolescente, que é mais novo, né? Mas o que que acontece? Esse direcionamento do pai, ele é muito importante, né? E auxilia demais, sabe? Inclusive o Sim. adolescente, a criança, a ter mais segurança nas suas próprias decisões posteriores, sabe? No próprio desenvolvimento, na própria maturação pessoal, do Uhum. adolescente e também da criança em si, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão eu vou prosseguir aqui. Que, inclusive, a parte que a gente vai seguir agora, então, fala justamente sobre a importância da frustração, né? Enquanto ocorre o desenvolvimento das pulsões no eu, pulsões, vocês lembram o que que é pulsões, né? As pulsões sexuais se destacam dela de modo significativo. Bom, eu vou pular uma parte aqui, tá mais complicadinha, mas assim, as pulsões sexuais são no princípio autoeroticamente. O que que é autoerótico, pessoal? As pulsões sexuais infantis, elas não têm um direcionamento a um objeto em específico, tá? Como, por exemplo, um adulto, ele tem esse direcionamento para um outro, para um objeto, né? Para uma pessoa. A criança, Freud vai falar que tem essas pulsões parciais autoeróticas. O que que é isso? A pulsão autoerótica, a sexualidade infantil autoerótica, ela se satisfaz no próprio corpo. Na fase oral, é no mamar, né? Tem a chupeta, tem a mamadeira. A criança normalmente fica sempre ali com o dedo na boca. A questão da fase anal, né? Que vocês estudaram nas fases psicossexuais. Tem ali da retenção, né? Do controle justamente do segurar o xixi, segurar o cocô. Na fase fálica, né, é muito comum que se comece ali a criança manusear a própria genitália, não de uma forma libidinalmente falando com um outro, mas é uma coisa que causa prazer na própria criança, então é uma autoerótica, ela se satisfaz com o próprio corpo. Silvana, você quer falar alguma coisa? Ligou a câmera, que maravilha, gente. Vi a Silvana pela primeira vez. Oi, Silvana. E aí, o que que acontece, pessoal? Partindo desse princípio que Freud está falando autoeroticamente, e a criança vai achando satisfação no próprio corpo, portanto, isso não chega a uma situação de frustração, né? O que que acontece? Mais tarde, quando começa nelas o processo de busca de um objeto sexual, né, de um objeto de satisfação, ela vai começar a experimentar uma interrupção no período de latência. Lembra que eu estava falando lá no período de latência? Que acontece? Tem por consequência que essa pulsão que é sexual, ela vai ser detida no seu desenvolvimento psíquico. Lembra que a Rose falou que ela fica ali, como é que foi o termo que você utilizou, Rose? Foi muito feliz o termo. Adormecida. Adormecida. Ela fica ali adormecida durante esse período de latência, né? Ela fica detida, adormecida nesse período de desenvolvimento psíquico e vai permanecer muito mais tempo sob o domínio do princípio do prazer. O que que acontece? Essa pulsão ela vai ficar ali no inconsciente, né? O inconsciente ele é regido por processos primários, que eu falei no começo da aula. O que que são os processos primários? São os processos mais primitivos do psiquismo, da mente humana, lá enquanto é bebê, quando não tem ego formado, né? Que é uma satisfação pulsional de imediato, tem esse imperativo. Estou passando mais rápido por cima disso, que eu já falei no começo da aula, vocês podem ver a gravação depois.
E vai ficando ali no período de latência sobre essa regência desses processos primários. Estão reprimidos mesmo ali, estão adormecidos. Essas condições, elas vão criar uma relação estreita entre a pulsão sexual e a fantasia por um lado, e as pulsões do eu e as atividades da consciência por um outro. O que que Freud quer dizer, pessoal? Dentro aí desse princípio do prazer e do princípio da realidade, conforme a criança vai tendo noção desse princípio da realidade, lembra que eu falei para vocês que o ego vai começando a se organizar mais para poder ter ali certos mecanismos de lidar com essas pulsões sexuais, com esses impulsos, né, de satisfação imediata? Então, começa a ter uma maior separação de um processo primário e do que é um processo secundário no psiquismo aí da criança. O que é o processo primário? São todos os processos ali que ocorrem a nível inconsciente, digamos assim, que está ali no id, tem ali os processos de mecanismo de defesa que ocorrem também ali no inconsciente. E os processos secundários são os processos de nível mais da consciência, né, do ego, do superego, normalmente, tá? Por mais que o superego tenha ali uma parte inconsciente, mas eu estou falando dessa parte que é possível ter uma percepção por parte da realidade. Vou dar exemplo para vocês. Sam, o que que tem por parte da realidade que a gente pode citar como exemplo do superego? Essa introjeção dos valores morais, essa introjeção dos valores culturais. O que que é introjeção, Sam? É essa absorção da criança. A Rosa está morrendo de rir, né? Mas se vocês não me falarem, eu não sei que eu estou falando umas coisas que vocês não entendem. Eu adoro explicar, então vocês podem me perguntar. Então, assim, esses valores morais, culturais que a gente tem, que a gente vai absorvendo no decorrer do nosso desenvolvimento, eles vão constituir, em parte, o nosso superego. Inclusive, certos valores familiares que a gente vai adquirindo mesmo ali no seu familiar desde a infância, né? Por exemplo, quem aí, eu sou dessa época, né? É acostumado a pedir benção, benção avó, benção mãe, benção avô, né? Você não vê isso mais. Nem se você não pedir benção para a avó e para o vô, menino, você está cometendo um pecado capital, né? Então, você já tem essa consciência que se você chegar ali na sua avó ou na sua mãe, você tem que pedir benção, né? E você sabe que eles vão te cobrar por isso. É um princípio da realidade, é o seu superego ali agindo, entendeu? O ego, ele tem noção sobre certas coisas. Lembra que no primeiro tópico, Freud fala ali, por exemplo, que a memória, ela vai começando a se desenvolver na criança e ela é responsável por armazenar as informações necessárias, que são captadas ali pela consciência, no princípio da realidade, que vão ser os recursos que você vai ter para você poder lidar com a realidade como um todo. Então, por exemplo, justamente esse saber que se você não pedir, por exemplo, bênção para a avó, você vai ser reprimido e você vai ser cobrado por isso, é algo que está na memória, foi armazenado. Provavelmente em algum momento da sua vida você foi reprimido por isso, né? Você foi cobrado por isso. No caso, tá, Samuel, e o ego, por exemplo, né? Que está a nível de consciência, processo secundário também, princípio da realidade. O que que teria do ego, por exemplo, que foi adquirido com o tempo? Você sabe, por exemplo, se você pôr a mão no fogo, você vai se queimar. Em algum momento você deve ter queimado o dedo quando criança. Eu tenho uma cicatriz no pé que eu brincava com sacolinha queimada e a sacolinha grudou no meu pé. Minha mãe teve que sair correndo e puxar com o cabo da vassoura e arrancou um pedaço de pele. Carrega essa marca até hoje. Então, o princípio da realidade foi extremamente eficaz, né, para saber que fogo queima. Você queria falar alguma coisa, Cristiane? Você me fez lembrar na época que refrigerante ainda vendia na garrafa de vidro. O que que A aconteceu? pessoa foi brincar com uma garrafa de cada lado dos braços, a garrafa caiu e grudou um caco de vidro. Aí, ao invés de eu puxar ele para o lado, eu puxei ele sentido. Então, ele fez um rasgo de fora a fora no meu pé. Eu tenho cicatriz até hoje. Hoje ela está menor, Eu mas achava que foi eu do era o dedão ao Homem-Aranha. calcanhar, praticamente. Eu achava que eu era o Homem-Aranha, só pode. Quando criança, estava brincando de pique-pegue. E assim, eu morava num setor aqui em Goiânia que estava começando a ser construído e a casa ela tinha uma cerca de arame farpado.
E eu falei assim, eu não vou ser pego de maneira alguma, eu sempre fui muito magrelinho, né? Muito raquíticozinho, tadinho, sempre magrelinho. E eu sempre corri muito bem, muito rápido, né? Hoje nem tanto, gente, né? A vida é sedentária. Mas assim, qual que foi a minha ideia? Eu vou correr pro lado da cerca e vou pular entre os arames e vou passar. Deu certo até certo ponto. Quando esse braço foi passar, saiu rasgando fora a fora assim no arame farpado. Eu entendi que eu tenho que ter mais consciência nos meus saltos. Eu nunca quebrei nenhum osso, sabe? Mas já destronquei o pé. Aí meu pai, como sempre bom homem de remédios caseiros, ele fez um amassado de mastruz, acho que tem gente que conhece por Eva Santa Maria, né? E colocou em cima, foi maravilhoso para cicatrizar. Eu tenho a cicatriz ainda de um tamanho assim no braço, assim, mas ela tá bem clarinha, né? Tem pelos no braço e não mostra. Você Mas é o falando que eu princípio. tenho uma cicatriz aqui também que eu rasguei. Fui Então, resumindo, esconder e tinha um prego para cima, arrancou a boca. resumindo, nós temos dois santinhos aqui que descobriram o processo secundário da melhor forma possível, né? Gente, ó, então assim, ó, processo primário é quando a gente faz qualquer coisa por puro instinto, sem preocupar com regras, com lógica, sem analisar o cenário. Processo primário, então, é isso. É basicamente eu sou guiada pelo meu id. Só instintos e querer. Só olho para o que eu quero, não quero saber de regras nem nada. Processo secundário, então, é o quê? É quando eu já começo a observar as regras ao redor, começo a analisar o cenário, né? Começo a perceber que, às vezes, para ganhar uma coisa agora, eu preciso esperar um tempo maior e assim por diante. Eu preciso de um plano para conseguir. Daí, eu, gente, como uma boa moça, eu não precisei passar por esses processos, viu, gente? Não tenho nenhuma cicatriz no corpo. Imagino, né? Você vivendo ali na zona rural, que menino de fazenda tem cada história que Eu fui só criada Jesus. com, eu fui criada com vó, gente. Fui criada com vó e com vô. Não tem Eita, Deus. cicatriz. Eu, Não, eu, eu fui eu, criada na cidade mesmo, mas eu aprontava cada coisa que eu fico doente de pensar. As minhas filhas um dia me falou uma coisa que eu fiquei pensativa, para não dizer deprimida. Elas me disseram assim: Nossa, mãe, como a sua infância me decepcionou. Eu achei que a senhora tinha tanta história boa para contar, a senhora não tem nada de bom para contar. Eu fiquei um pouco frustrada. Fiquei observando, falei: Nossa, realmente, que criança sem graça que eu fui. Fui uma criança sem graça. Você foi uma criança inibida, talvez. Provável. Muito bem, terapeuta. Muito bem, psicanalista. Provável. Muito inibida. Ai, gente, muito bom. Pessoal, esses textos que eu vou trazer para vocês, é muito importante que vocês leiam posteriormente, tá? Eu vou lançar lá. Vocês têm o nome ali desses textos, né? Acho que- Eu tô com a mulher que me adotou aqui. Depois você vai ver ela, Rosa. Ela gosta de me ouvir falando de psicanálise, ela vai entrar no curso ano que vem, inclusive, viu? Entendi. Acha- eu achei que era algum tipo de. Como que fala, gente? De amor chegando aí. Falou assim: olha só, chegou meu amor aqui, mas não é outro amor. Vem aqui para você conhecer a Rosa, vamos dar pausa aqui. Essa mulher, me adotou na fase muito difícil da minha vida. É minha segunda mãe. Puxa a orelha também, é princípio da realidade também, viu? Quando precisa, até hoje. Foi, Ah, eu imagina, pensei que era uma Ah, senhorinha. Tava esperando uma senhorinha. Oxe! É uma imagina, eu pessoa. gostei dele quando ele dava trabalho, agora que ele me dá orgulho, imagina como é que eu tô. Ah, muito bem, prazer, prazer. Prazer, gente. essa é a Milene. Ela vai entrar no curso ano que vem, As quando abrir as próximas inscrições. matrículas. Menino, mas que Exatamente. menino lindo. Fala, oi, Ai, tia. Colocar o outro com cabelinho de punk aí também. Os dois ficar Ele quer o amiguinho. cabelinho do Omnitrix do Ben 10. Ai, gente. Eu já não tô mais nessa fase de mãe de criança, né? Então eu não sei nem o nome dos personagens mais. Não, quase morro, moço, que ele só. Esses dias eu peguei ele em cima do para-brisa do carro andando. Parabéns.
Ele já cortou a cabeça, não, já deu 2 pontos na cabeça, quase matou a mãe, O né? princípio da realidade está atuando com força também aí. Muito bem, já aprendeu um Olha, monte de coisa. antes de me partir para prosseguir no texto, eu gostava de fazer o quê? Pendurar na rede, só que pendurar assim, abraçar a rede por baixo, pendurar, enquanto a pessoa me balançava. Mas eu não estava dentro da rede, eu estava abraçado, né? E aí, um belo dia a corda arrebentou, o Samuel Magrilhinho, né, Voou. voou e bateu a cabeça bem na quina, porque assim, a cerâmica findava, assim, tinha um degrau, né, e deu uns 3 dedos, assim, de corte na cabeça. Eu cheguei banhado em sangue em casa. A minha mãe, eu sou filho único dela, né, entrou em desespero, claro. Não, Tadinho, tudo meu. bem, gente. Eu já vi que eu vou ter que fazer terapia em grupo com vocês depois, porque eu descobri que eu fui realmente uma criança inibida, porque eu não tenho metade das histórias que vocês têm para contar. Gente do céu, terrível, sabe? Andando de bicicleta aqui em Goiânia, aqui, rebentando o freio, aí parando com assim. Da- Gente, uma hora a gente pode fazer uma reunião só para contar causa, entendeu? Ei, Samuel. Oi. Então, a minha infância foi como a da Rose aí, ó. Gente do céu. Duas inibidas, Na, pelo menos eu não na, estou faz, sozinha. Não, mas na o importante é ser fazenda, feliz. mas Vocês foram felizes? na, Oi? fui criada em fazenda também, mas como uma bonequinha de louça, que não podia se quebrar. Olha, é que eu tô falando, o importante é ser feliz. Vocês foram felizes? Depois a gente Sim, né? analisa isso. Vamos prosseguir a É, aula, vamos prosseguir a Vamos aula. prosseguir. Senão não, é muita história. é, Porque assim, pessoal, antes de finalizar o tópico 3 são, na verdade, 7 tópicos. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu consigo, vou dar uma agilizada. É que esse tópico 3 ele é muito grande, porque Freud vai falar aqui, vai introduzir a questão de que, por exemplo, a repressão, quando ela é instaurada, né, o princípio do prazer, o princípio da realidade, ele também está. Porque assim, pessoal, essa noção de princípio do prazer, princípio da realidade, noção de processo primário e secundário, ele abarca muita conceituação, tá? Eu estou trazendo o superego, o ego e seus mecanismos como princípio da realidade para vocês entenderem o que pode estar abarcando aí. E tendo, assim, uma luz a respeito de princípio do prazer e da realidade, vocês vão conseguir ter uma melhor noção do conflito psíquico, de como que ele funciona, né? Esse conflito aí de situações. Então, por exemplo, a partir do momento que já existe uma certa repressão, né, por parte do superego, essa criança já chegou ali na escola, essa repressão normalmente ela é externa, né, que vai sendo introjetada, vai sendo absorvida pela criança com base na cultura, na moral, na ética do local em que vive, dos lugares que ela frequenta, ela vai sendo absorvida. Então, hoje, por exemplo, você não precisa, Cristiane, da sua avó brigar com você que você não pediu bênção, você já sabe, né? Isso foi absorvido por você. E aí, o que que acontece, por exemplo? Com o tempo, essa repressão ela se torna automática, inconsciente, de certo modo, também, porque você não precisa de trabalhar isso, né? Ela é automática com o tempo. Lembra que eu falei da fantasia? Muitas das vezes, aquilo que a gente não realiza é, na realidade, desculpa, pessoal, a gente acaba realizando na fantasia, né? A criança também pode começar a fazer isso, começa a fantasiar. Com um determinado momento, quando se instaura esse processo de repressão, quando você absorve esses valores éticos, morais, culturais, que vão reger aí como você vai se portar em sociedade, a fantasia ela começa a sofrer também com um processo de repressão, porque, por exemplo, eu não posso imaginar eu tendo, sei lá, um caso com meu cunhado, como o caso daquela moça, né, que a gente pegou de Freud lá do estudo de histeria. Eu não posso ter um caso com meu cunhado, gente. Como que faz? Gente, é o viúvo da minha irmã. Como que eu tive uma questão dessa, né? E aí ela começa a se reprimir com base nos valores que ela tem. Só que o que acontece? Isso começa a gerar certos sintomas, né? Isso começa a gerar certas angústias, porque a pessoa começa a se reprimir demais. Então, aqui a gente começa a ter uma certa dinâmica do princípio do prazer e princípio da realidade na formação de sintomas. Estão conseguindo compreender? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Belezinha. Tô sendo claro? Beleza. Então vamos para o próximo ponto, que é o ponto 4.
A substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade não significa anulação do princípio do prazer, mas sua salvaguarda. Abandona-se um prazer momentâneo, incerto, enquanto seus resultados, para ganhar no novo caminho um prazer seguro que virá depois. Então, por exemplo, não, que isso? Eu jamais vou falar mal de alguém. Jamais eu vou entrar em fofoca. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? O que que a pessoa ganha com isso? Você viu tanto que a pessoa, fulano é íntegro, como fulano não fala mal da vida de ninguém, como fulano sempre segue as regras, como fulano é bonitinho, né? A gente vai chamar de prazer secundário. Me ajuda aí, Rose, você que vai. Ah, me fugiu a memória. Ganhos secundários. Exatamente, ganhos secundários. Então, são ganhos secundários que você começa a ter noção que, por exemplo, olha, eu vou deixar de ter prazer com isso, mas eu posso ter um prazer depois, de uma forma diferente, né? Respeitando os princípios aqui que me são impostos pela realidade, e pela cultura. Pode falar, Rose. Assim, aproveitando esse gancho que o Samuel está trazendo, a gente também pode começar a elaborar o que pode estar por trás de um paciente que chega para nós, por exemplo, e que é extremamente impulsivo. Aquela pessoa que fala assim: ah, não, quando eu vi eu já fiz. Ah, eu não suporto. Eu não levo desaforo para casa. Ah, não, para mim falou, eu já faço, eu já reajo na hora, eu não consigo pensar. Então, quando essas pessoas chegam para nós, a gente já começa a imaginar como que foi essa transição do princípio do prazer para o princípio da realidade, né? Tipo assim, o quanto. Deixa eu ver se eu consegui me fazer entender. Eu falo por mim, eu tenho uma paciente que é um dos maiores desafios dela hoje, enquanto adulta, é ela se posicionar como uma adulta que respeita as regras ao redor dela. É uma pessoa que ela é extremamente impulsiva. Ela já foi parar na delegacia não sei quantas vezes por agressão, por lesão corporal. É uma pessoa boa, tem um coração bom, chora à toa, mas ela não para raciocinar, ela não consegue estabelecer um plano, analisar as regras, imaginar o que vai acontecer. Ela não consegue passar por esse processo. Ela só está totalmente. De que a gente observa? Se a gente fosse pegar essa parte, isso que o Sandro está trazendo para nós, como é que a gente vai aproveitar isso na clínica? Eu vou observar como é que foi essa passagem do primário para o secundário. O quanto ela recebeu estímulos exteriores para ela perceber, poxa, eu tenho que ter um limite aqui. O quanto ela recebeu esses estímulos? Como que foi esse processo de limite para ela? Como é que foi a castração dela? Porque às vezes a gente fica estudando muito a prática, a teoria, e daí quando chega na prática, você fala assim, tá, mas como é que eu vou usar isso na prática, na clínica? Então, eu só quero ilustrar para vocês como que você pode estar utilizando isso que o Samuel está trazendo agora para olhar um caso prático. E, ao mesmo tempo, o contrário, quando que nem o Sam estava falando, às vezes é uma pessoa extremamente contida, muito contida. Está o tempo todo ali, se privando, é muito certinho, muito seguidores dos princípios. Tudo isso a gente pode começar a observar e perguntar como é que foi a infância dele, como que foi né, o pai, a mãe, ou as figuras responsáveis por trazer limites para essa pessoa. Então, assim, é bem interessante isso que o Sam está trazendo, porque é o arroz com feijão que a gente vai estar olhando na clínica todo dia. Vejam e revejam essa aula depois e leia o texto, porque é o básico, sabe? É o básico do básico mesmo, porque, é, gente, é batata, sabe? Uma pessoa, por exemplo, que não consegue associar livremente na clínica, por exemplo, tá? Ah, Sam, tô com um caso aqui de uma pessoa que não consegue falar. Ah, vou postar, tá preparado aqui o materialzinho aqui que eu preparei para vocês. Vou mandar depois. No caso, Sam, eu tô com um paciente que ele não fala. Ele fica esperando eu perguntar sempre, sabe? Ele não consegue se posicionar na vida. Sempre ele está sujeito ao desejo do outro, à vontade do outro. É, Como que foi a infância dessa pessoa, né? Quando você vai buscar essas informações, você vê que essa pessoa ela também foi muito castrada, ou seja, ela foi muito reprimida na sua educação, portanto, ela não consegue se posicionar.
É batata, gente, assim, sabe? Crianças, por exemplo, que são muito reprimidas, que às vezes, ou não são muito reprimidas, mas quando são reprimidas com muita violência, né, por parte dos cuidadores, elas acabam tendo esse processo de se posicionar de forma mais inibida frente ao outro. E uma coisa interessante também, gente, que às vezes a gente fica buscando. ah, quando você começa a fazer algumas interrogações ou tentar falar com o teu paciente para ele acessar, associar livremente, pelo sintoma, a gente já mais ou menos imagina como que foi a infância dele. E daí você pega uma pessoa extremamente inibida e quando você vai perguntar, tá, mas como é que foi a tua infância? Sua mãe era brava com você? Não. Sua mãe te bateu muito? Não. Você tinha alguém bravo com você? Não. Daí você fala, poxa, mas não tá fazendo sentido, é? Por que que essa pessoa é inibida? Mas aí, de repente, você descobre que eu vi minha irmã apanhar demais. Comigo não aconteceu nada, mas com a minha irmã, demais da conta. O meu vizinho apanhava muito. Enfim, às vezes a pessoa ela acaba entrando num processo de castração indireta. Ela Tem viu. um paciente que o professor colocou ele numa situação vexatória e ele ficou uma pessoa inibida e com autoestima horrível depois disso. Não, mas ainda aconteceu com ele direto. O que já Uhum. aconteceu comigo é a pessoa com ela diretamente não aconteceu nada, mas ela presenciou outras pessoas passando por Uhum. aquilo. Então, tipo assim, a minha mãe comigo sempre foi gentil, nunca precisou brigar comigo, sempre foi muito carinhosa, né? Tipo assim, a infância dela com os pais foi tranquilo. Porém, já com a irmã foi diferente. Ela presenciou muita coisa. Então, às vezes, você acaba criando, o seu paciente acaba criando inibições de forma indireta. É só para contribuir. Desculpa O interromper. ambiente, né, ele também faz com que a pessoa absorva certas formas de comportamento e de reação a certos estímulos, né? Se eu tô vendo que o meu irmão tá apanhando muito por fazer isso, a gente ri, mas a gente ri de nervoso, né? Porque a gente sabe que isso gera muitas questões na vida da pessoa. Eu também vou me precaver, né? É o princípio da realidade agindo da mesma maneira ali, no psiquismo daquela criança, não de forma direta, como a Rose disse, mas de forma indireta. A gente erra muito em achar, por exemplo, que a criança, sei lá, com 6, 8 anos de idade, ela é boba. Ela não é boba, sabe? Freud traz muito disso. Eu tenho um curso que eu estou fazendo pela PUC do Rio Grande do Sul, é gratuito, sabe? E existe até estudos atualmente que dizem e que comprovam, aliás, que o bebê, por exemplo, ele tem certa noção do que está acontecendo ali. Por exemplo, tem um vídeo que é muito bonitinho de um cientista que ele está fazendo assim com a mão, né, na frente de um bebezinho de 4, 5 meses, e o bebezinho começa a imitar o cara, sabe? Ele está tendo uma percepção ali do que está acontecendo, mesmo que de forma indireta, mesmo que de forma não muito organizada, né? Então, a gente pode observar e interpretar o comportamento do paciente quando ele chega em clínica de forma muito singular. E deve ser feita assim. A psicanálise ela trabalha de forma singular com cada paciente. Não existe uma receita de bolo, existem certas diretrizes. Olha, tem um princípio do prazer, um princípio da realidade, onde que está isso aí na prática, na vida dessa pessoa, né? E como a Rosa falou assim, poxa, a mãe não era assim, o pai não era assim, a tia não era assim, a vizinha batia muito no meu amigo. E às vezes era um amigo assim que essa criança brincava muito, que tinha muito contato, frequentava a casa desse amiguinho e via lá que esse amiguinho apanhava bastante, né? Então, esse é o quarto ponto aqui. É muito bacana que a gente está extraindo muita coisa de cada ponto. No ponto 5 a gente tem aqui Freud trazendo uma questão que a gente já discutiu até muito, eu vou passar aqui mais rapidamente, que é: a educação pode ser descrita sem hesitação como um incentivo à superação do princípio do prazer, a substituição dele pelo princípio da realidade, né? Ela pretende ajudar no processo de desenvolvimento que afeta o eu, o ego, e recorre para isso a prêmios de amor oferecido pelo educador. E por isso, falha se a criança mimada pensa que todo mundo possui este amor que em nenhuma circunstância o perde. O que Freud está querendo dizer aqui nessa situação, né? É o que a gente acabou de falar aqui com a Rose, que a gente estava tocando o assunto. Um excesso de privação, de castração, né, de repressão em cima da criança, pode causar o quê? Uma forma inibida, uma forma contida de lidar com as coisas.
E também uma criança muito mimada, que sempre vai ter o que quiser, na hora que quer, quando maior, ela não vai conseguir lidar com a frustração. Se essa criança se desenvolve dessa forma e quando estiver mais adulto, né, ela não vai conseguir ser repreendida, ela não vai ter mecanismos egóicos, traduz, Sam, ela não vai ter mecanismos no seu eu, na sua mente ali, para poder lidar com o princípio da realidade, né? Eu vou colocar uma folha aqui na pensão, cuidado, traduz. Mas eu estou gostando mais assim dessa questão que vocês estão entendendo e interagindo mais. Porque, assim, quando a criança ela é muito mimada, que o Freud está dizendo aqui, é que ela não vai desenvolver, né, essas ferramentas necessárias que o eu dela precisa. Traduz-se eu como ego, né? Que o ego dela precisa para lidar com os seus impulsos internos e com as exigências da realidade. O meu coleguinha foi lá e puxou meu cabelo, né? Eu vou lá e vou devolver o puxão de cabelo, vou tacar a cadeira nele. Não vou fazer assim. Então, isso se a criança faz isso, é porque ela não tem o desenvolvimento ali do seu eu, do seu ego, da sua personalidade necessário para poder conter seus impulsos. Entende? E também, pode falar, Cristiane. Fale. Fale, mulher. Não se não se Eu tô aqui, essa parte eu vou até pular, porque você me fez lembrar das brigas na escola, que que era você é desse professora, né? jeitinho que você falou. Exato. E aí, quando Tinha você uma pega, por menina que ela exemplo, o pai vivia para me vir. batendo. Oi? A menina que ela vivia me batendo. Uhum. E eu pratiquei luta há muito tempo, então nessa época eu já fazia luta. E o lema é: você não vai procurar a briga, mas se a briga vier até você, você vai ser obrigada a se A Rose defender. levantou o olho ali agora, tipo assim, não acredito. Que Cristiano devolveu. Eu adoro, sou totalmente a favor. Eu acho assim que tem que. Eu detesto essas escolas que ficam ensinando assim, ai, olha só, chama a professora. Se bater em você, dá outra face. Desculpa aí vocês, eu sei que vocês são evangélicos. Mas eu, com o filho meu, é o seguinte: vem bater, você bate logo, você já ensina logo que tem limite aqui. Você já vai É, castrar esse menino, já ensina que tem limite. Não teve castração na casa dele, você aí, vai castrar ele aqui agora. Figuramente falando. como se diz, né? Eu não levei, não. Levei dentro da escola, falei, te espero lá de fora. E começou, a briga começou daí, virava gamuruca. Aí foi até que um dia eu bati, mas sem dó. A mãe dela queria me expulsar da escola, sendo que foi a filha dela que começou a me bater. E aqui a gente entra num ponto, hein, Cristiane, que eu ia trazer. Normalmente, quando você pega o pai e a mãe dessa criança e pede para chegar, eles são piores que as crianças. Normalmente. Porque eu atendo muitos professores, acreditem, e eles desabafam comigo que essa questão, gente, eu praticamente apanhei do aluno, eu reclamei lá, né, na direção, chamaram o pai quase me bateu de novo. Ah, não, mas aí apanha Porque os também, porque pais eles querem eu sou atribuir à professora, mas escola eu a não. responsabilidade de educar o filho no sentido moral e ético. Questão do limite mesmo. Gente, a educação que a escola propicia é uma educação formal, uma educação, sei lá, acadêmica, escolar, não é nesse nível que as pessoas pensam. E tem muito pai que às vezes quer processar a escola porque não está ensinando a criança o que deve ou não fazer. É porque aí eles trazem para nós, eu falo para nós porque eu sou professora, o princípio da transferência de responsabilidade. Ele transfere para a escola aquilo que é função do pai fazer em casa. E aí, nesse caso dessa menina, é tão engraçado que hoje eu dou aula para sobrinhas dela, são gêmeas. Professora, você não gosta da minha tia? Eu falei, se ela passa na calçada, eu passo na outra. Se passar perto, sai faísca, até hoje. Então, deixa ela no dela e eu no meu. Mas, O assim, princípio da realidade teve um sentido bem eficaz nesse caso, deu certo, ela entendeu que não se deve mexer, né, com a Cristiane. eu acho que as duas aprenderam, sabe, Sam? Porque hoje ela tem filhos, eu tenho filhos, mas assim, foi um choque muito grande, porque eu fazia luta, né? Então eu tinha aquele princípio, tipo assim, eu não vou procurar briga, porque eu não vou causar isso. Mas se vier até a mim apanhar de graça, eu não vou. O nome é Alô? defesa pessoal, né? Então, Exatamente. já disse E tudo. aí foi onde virou a bagunça. Você falou, eu lembrei.
Entrando aqui para o penúltimo, tá bom? Lembra que eu falei da sublimação? É interessante que nesse texto, Freud ele vai falando de forma didática, muito do que vocês vão reconhecer depois como mecanismos de defesa. Por exemplo, no ponto 6 ele vai falar da haste, né? Que de forma peculiar ela vai efetuar uma reconciliação com os dois princípios. Originalmente, o artista se afasta da realidade por não poder aceitar a renúncia à satisfação das pulsões que ela inicialmente requer, concedendo a seus desejos inteira liberdade na fantasia. Porém, encontra o caminho de volta desse mundo da fantasia para a realidade ao transformar suas fantasias, por meio de seus dons, em realidades de um novo tipo. Traduz, Sam. Como é que funciona então? Lembra que eu falei para vocês que é muito comum que Freud fala ali que a sublimação ela se dá, né, em mecanismos, em ações de cunho mais elevado, né? O que seria isso, por exemplo? É muito comum, por exemplo, que pessoas, quando estão muito tristes, escrevam, ou muito alegres, ou apaixonadas, né? É muito comum que pessoas, quando estão apaixonadas, escrevam uma música. Ela está transformando aquele sentimento em algo que não é de ordem, por exemplo, da paixão especificamente, que seria abraçar, tocar. Você pode reparar, por exemplo, que na sofrência sertaneja, você está lá, né? Eu quero te beijar, eu quero te abraçar, eu quero te encontrar, eu quero estar com você. Músicas românticas, como no geral, estão sublimando esse desejo de estar com a pessoa amada, que muitas das vezes não pode estar com, nem existe ali o pai que, né, que está impedindo, a distância, seja o que for, e se sublima aquele sentimento ali, de ordem de uma melancolia, talvez, até, né? É muito comum que todo artista tenha algo meio melancólico ali em si, na música, na escrita, na pintura, na escultura. A arte, ela tem esse poder de pegar o que é da ordem da fantasia, que muitas das vezes sofre até um processo de repressão. Lembra que eu falei mais tarde? Quando institui a repressão, né, esses mecanismos ali do superego e do ego no psiquismo da pessoa, até mesmo as fantasias sexuais que a gente tem passa pelo processo de repressão. Eu não posso desejar o meu cunhado, né, que é viúvo da minha irmã, como o caso lá do estudo de histeria. Então, acontece que essas fantasias elas podem ser sublimadas. Então, essa menina lá do caso clínico de Freud, ela poderia ter, sei lá, escrito uma história de uma mulher perversa que desejava tudo que era da irmã. Seria uma forma de sublimar, entendeu? A arte, ela tem esse poder muito bacana de fazer isso. Tanto que trabalhar com criança é muito comum que se trabalhe, né, com massinha, com desenhos, com pintura. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão eu vou partir para o último tópico. Bora lá. O tópico 7, que é o último tópico. Não, são 8, meu Deus. No tópico 7, né? Enquanto o eu, né, o ego, ele vai fazendo a sua transformação de um eu de prazer para um eu de realidade, as pulsões que são de cunho sexual, elas vão experimentar as mudanças que as levam do autoerotismo inicial, né, dessa satisfação inicial de si mesmo, em si mesmo, até o amor objetal, a serviço da procriação. Esse aqui é um termo de Freud, né, passando por várias fases intermediárias. Nesse tópico aqui, o que Freud está falando, né, sobre o princípio do prazer e realidade, é basicamente o desenvolvimento psicossexual infantil, traduzido aqui em um parágrafo. Existe um autoerotismo inicial, a criança se satisfazendo com o próprio corpo, com pulsões que são parciais. Existe um eu ali que está regido pelos processos primários, né? Que é um imperativo de prazer, de satisfação imediata. No decorrer do desenvolvimento da criança, passando por tudo ali, ela vai adquirindo um certo aparato psíquico, cultural, moral, ético, vai se desenvolvendo, né? O aparelho psíquico dessa criança, e aí até chegar na fase genital, onde as pulsões são totais e vão ser direcionadas a um objeto externo à criança, que não é o próprio corpo. Ela deixa de ser autoerótica e passa a ser um amor objetal. A gente vai estudar um texto que chama Introdução ao Narcisismo depois, que vai, assim, fechar com chave de ouro esses assuntos com vocês, tá? Que eu explico melhor. Pessoal, eu quero fazer uma observação aqui, seguinte. Na psicanálise, é muito comum a gente usar termos como objeto,
né? Ah, fulano é objeto de desejo. Ah, sabe? É muito comum a gente usar algumas. Porque, assim, para Freud, quando Freud começou a desenvolver a psicanálise, é como se fosse uma ciência nova, só que a gente não tinha palavras que atendesse tudo aquilo que a gente precisava. Então, a gente usa muita palavra sujeito e usa muita palavra objeto, que me vem agora à mente, que a gente usa muito de diferente, sujeito e objeto. Porque nós estamos acostumados a pensar em objeto como uma coisa qualquer, né? Objeto é o quê? Um telefone, é um lápis. Para a psicanálise, a gente usa objeto em outra instância. Sujeito é a mesma coisa. E eu estou frisando isso aqui porque eu tive uma aula com uma turma antes de vocês, e eu tive a maior dificuldade de prosseguir na aula porque eles não aceitavam eu dizer que o objeto A era o, o sujeito da falta. Como assim o sujeito? Mas sujeito é uma pessoa. Então, assim, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de psicanálise, a gente usa o termo sujeito e o termo objeto em outras instâncias, com outros sentidos. Então, prestem bem atenção quando o Sam for trazer esses conceitos de objeto para psicanálise, porque isso faz muita falta lá na frente. Eu não sabia que o pessoal teria tanta dificuldade. Eu tive que explicar, gente, ele colocou o nome de sujeito, pois ele poderia ter colocado o nome de pedra. Mas ele colocou sujeito. Vocês não têm que pensar que sujeito é uma pessoa, pelo amor de Deus. Então, quando ele. Só tô explicando aqui, tá, Sam? Acho que você não assistiu Eu essa estava aula, mas ouvindo que, aqui. que dificuldade que foi. Então, assim, realmente, objeto. Para psicanálise, objeto não é só um substantivo simples. Não é só uma coisa qualquer. Objeto, qualquer meio com que a pessoa se utilize para obter satisfação. Satisfação. Dirige-se ali, se Pode utilize. ser com uma pessoa, pode ser com. Eu ia falar bobagem aqui, mas está sendo gravado, eu não vou falar bobagem, não. Pode Pode ser ser com. um celular que você quer comprar muito, é um objeto que vai te trazer satisfação, Isso, isso mesmo. entendeu? Exatamente. Se eu O falar bobeira cara, aqui, depois como é que fala? O o professor nosso, Wagner, ele o nosso editor de vídeo tem que cortar, entendeu? Mas, enfim, é, é por- basicamente é isso. O objeto do prazer pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma viagem, pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. É o a objeto, não tem que formação ser em uma coisa. psicanálise. É porque às vezes parece tão óbvio pra gente que a gente esquece que às vezes não é óbvio para o outro. E nessa turma foi umas 5 pessoas, as 5 pessoas indignadas que sujeito tinha que ser uma pessoa, que eles não admitiam que sujeito não era uma pessoa. Sujeito só podia ser uma pessoa. Eu falei, oh, meu E Deus. Lacan, ele trata como sujeito, né? E aí, Sujeito quase que no mesmo sentido de objeto. Só que ele deu o nome de sujeito, ponto. é porque assim, o intuito dos grupos de estudo é dar uma turbinada aí de certas coisas para vocês, para a gente pegar os textos do Freud, entendeu? É por isso que é muito importante que vocês participem, que assistam, né? E vocês precisam concluir as atividades para poder concluir o curso também. Então, fiquem atentos a isso. E vamos perguntando, assim, a Rosa, quando a gente se propôs essa questão do grupo de estudos, é para vocês ficarem à vontade para mim perguntar tudo o que vocês precisam, para poder ter esse reforço aqui. Então, eu vou até reforçar isso com o pessoal lá no grupo depois, tá? Perguntem, manda lá no privado, Samuel, estava vendo aqui a gravação e eu não entendi aquilo ali, né? A gente está vendo muito aluno fazendo aí respostas com inteligência artificial, gente. Pergunta, sabe? Fala com a Gente, gente. olha, nós não somos bobinhos, a gente percebe. E, assim, eu não sou contra pesquisar a inteligência artificial. Eu sou super a favor, eu acho que é útil, mas quando vocês pesquisarem alguma coisa na inteligência artificial, pelo menos tentem colocar as coisas com as palavras de vocês, de acordo com aquilo que vocês entenderam. Tem gente que está fazendo só copia e cola. Não façam isso. Ok, ok, Cristiano. Tá tudo bem, pode fazer quando você quiser. Seu microfone, eu não tô te ouvindo. É por isso que eu ainda não fiz. Deu uma acumulada agora que veio terceiro e quarto bimestre feira de ciências na escola. Então, eu deixei para fazer agora no período de férias. Porém, eu tenho várias anotações das aulas. Já até mostrei para o Sam, né, Sam? Uhum. Alguma tá bem direcionado aqui, porque eu sempre tiro dúvidas durante a aula. Isso facilita muito na hora de escrever. Sim. E para mim tem sido uma chave, virada de chave.
Vocês têm que aproveitar as aulas. Se a gente tem vergonha de perguntar, eu respeito, eu respeito. Ah, não, você tem vergonha de perguntar, mas pergunta no privado depois, então, né? Ou Uhum. vamos aproveitar para poder treinar um pouco dessa timidez, porque não, psicanálise é que nem medicina, a gente vai lidar com o sentimento do outro, a gente não pode sair daqui se a gente entender. Não pode fazer bobagem depois. Belezinha, vamos para o último tópico. Freud, nesse ponto, cita que a mais surpreendente característica dos processos inconscientes consiste de que neles a prova da realidade não conta, ou seja, a realidade do pensamento é equiparada à realidade externa. O desejo é equiparado à sua realização, tal como sucede no domínio do velho princípio do prazer. Aqui se encontra porque muitas das vezes a dificuldade que temos, né, de distinguir fantasias inconscientes de lembranças tornadas inconscientes. Aqui está muito relacionado a talvez o que a gente vai falar da teoria do trauma, né, em Freud, que inicialmente ele acreditava que havia ali sempre um abuso sexual infantil, sendo que, na verdade, às vezes havia uma imaginação ou uma fantasia sexual infantil recalcada, que não havia acontecido um abuso, e como ocorre no segundo tempo, né, que a gente falou, quando a pessoa tem mais consciência da realidade, se lembra disso, a pessoa não consegue diferenciar se foi uma fantasia ou se foi um trauma, uma questão real. E aí o que que acontece? Por via das dúvidas, a gente trabalha na psicanálise com a realidade psíquica do paciente. Se isso é trazido aqui para análise, a gente vai trabalhar com o que o paciente está trazendo mesmo, independente de a gente ter certeza, e não tem como ter certeza, se é algo da realidade ou não. Fazendo só um adendo aqui, gente, já que isso aqui como se fosse um reforço, lembrando que outros autores vão retornar a Freud, vão estudar exatamente esses textos que nós estamos estudando aqui, e eles vão ter outras impressões, ou então vão acrescentar outras impressões deles, que inclusive eu acho muito útil. Então, às vezes a gente estuda Freud e a gente quer ficar só com Freud. Não. O que que eu falo? Eu falo que esses outros autores que vieram, é como se eles tivessem vindo para atualizar a obra de Freud. Freud foi fundamental, foi o cara que fundou essa filosofia, mas ele não teve tempo de aprimorar. Né? Nossa existência ela é muito curta, ele não teve tempo de aprimorar. Então, outros autores vieram e complementaram de forma maravilhosa. Então, essa teoria que o Samuel aí, a gente chama, vocês vão ver muito ela, que é a tal da teoria da sedução. Então, Freud trouxe a teoria da sedução, depois ele foi, e logo em seguida, ainda bem, ele abandonou. Porque teve um momento da vida dele, não sei quem que vai estudar, vai trazer isso para vocês, mas basicamente ele começou a perceber assim, que como ele analisava as histéricas, né, ele estava vivendo no mundo das histéricas na época, ele percebeu que por detrás de todo sintoma histérico tinha algum processo de trauma sexual. E ele começou a deduzir que aquelas mulheres tinham passado por algum tipo de abuso sexual. Até que chegou um momento que o cérebro dele começou a raciocinar ali, o tic e começou a conversar e falou assim: olha, mas não é possível que todo mundo tenha passado literalmente por um abuso sexual. De repente, essas pessoas podem ter tido a sensação de ser abusadas, elas podem ter interpretado aquilo como um abuso, mas não necessariamente que aquilo tenha sido submetida a um abuso. Então, ele foi e abandonou a teoria da sedução, né? Mas isso que o Samuel falou aí é fundamental. É exatamente isso. Ele percebeu que muitas vezes a pessoa ela não foi abusada, mas de alguma forma, fantasiosamente, ela cria a sensação de que ela passou por aquilo. Eu sempre lembro de um paciente meu que ele tinha um trauma absurdo, que ele falava assim: eu tenho uma mágoa do meu pai, eu sou maravilhosa, mas eu não entendo por que que ele jogou meu patinho no fogo. Eu falei, como assim patinho no fogo? Imagina um patinho de borracha, né? Ele, não, eu ganhei um patinho de estimação, aqueles amarelinhos, e um dia ele pegou meu patinho e jogou na fogueira. E eu fiquei horrorizada com aquilo. Pensei, meu Deus, mas isso é realmente traumático, né? Eu conversando com ele e tal, eu falei, olha, já que você tem uma boa relação com seu pai, conversa com ele. O que é que custa você falar com ele? Ok. Passou outra sessão, ele chegou em mim e falou assim, Rô, você não vai acreditar. Meu pai nunca jogou meu patinho no fogo. Eu falei, como assim? Ele falou, meu pai quase morreu de rir.
Ele falou, mas de onde você tirou essa ideia, menino? Você tá maluco? E ele, meu pai ria de mim, mas ele ria de ficar sem ar. Da onde que eu tirei a ideia de que ele jogou o meu patinho no fogo? Ele falou assim, agora eu que quero saber, o que que será que meu pai fez que eu tive essa impressão? Ou seja, às vezes a pessoa ela até fantasia. Talvez ele vivenciou alguma coisa que provocou muita dor nele, mas de alguma forma ele fantasiou como jogando o patinho vivo dele no fogo. Então, assim, a gente fantasia muito. Mas é só para ilustrar, gente. É a idade, gente. Exatamente. No caso, essa situação, ela, a Cristiane, ela ilustra bem o que Freud quis dizer aqui, mas em resumo, tá? Em relação a essa questão da realidade do pensamento equiparada à realidade externa, né, no inconsciente, é que o inconsciente, eu acho que é algo que eu já trouxe aqui para vocês algumas vezes, que ele é atemporal. Trouxe. Trouxe, tá vendo? Meu vocabulário não é tão assim, requintado assim, trouxe. É, então, no caso, ele é atemporal, né? Então, coisas que aconteceram na sua infância, traumas que ocorreram em períodos remotos, talvez que você nem se lembre, você ainda tem a sensação. Às vezes você tem a reação motora, né, que é da ordem do inconsciente. Uma coisa que aconteceu com você, como o caso do patinho, né? Há muito tempo, ele dói hoje em você, um trauma, como se estivesse acontecendo agora, né? No momento atual. Mas basicamente é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma a compreender aí melhor essa questão do princípio do prazer e da realidade. A gente deu bastante risada, acho que foi muito bom. Tem gente que chega no último semestre, enfim, no final do curso de psicanálise, sem lembrar que é princípio do prazer e da realidade. Então é muito legal isso que vocês estão tendo aqui. É um reforço, vocês estão revendo, vocês têm a aula, às vezes tem aquele acúmulo, aquela montanha de conteúdo, mas é com o Sam, vocês têm a oportunidade de rever direitinho, com mais calma, isso é muito legal. Belezinha, então? Sérgio, quer falar alguma coisa? Pronto, Rosa, eu também tenho aqui a explicação da rede. Nasci também na fazenda, dormia na rede, quando vou para lá, continuo na rede, caminhar bastante, e hoje em dia, eu já hoje mesmo andei muito, né? Caminhei bastante. Lá tinha um açude, aqui tem uma lagoa, já nadei, fui pegar manga, aí tá aí a coisa, né? Quando é de Ô, noite, eu vida já vou para difícil. rede deitar, né? Muito interessante, muita coisa boa, né? Essa história tudo parecido. E a rede Muita vai coisa boa. acompanhando, a cama de lá, tudo. Exatamente. É muito engraçado essas coisas. E muitas outras histórias também, né? Engraçado. Que acontece na da vivência. Tomando a benção, a tia tá lá com 98 anos, viu? A avó já Tem se que ter foi, né? peça, Mas se a não tomar tia, benção. eu fui Tá visitar, esse dia eu certinho. fui visitar 98 anos, tem outro também lá de 90 anos. Aqui no interior do Ceará, na cidade chamada Calcaia, onde eu nasci, né? Pois é, nasci, fiquei até os 10 para 11 anos, aí fui para outra cidade e tô aqui, vizinho de novo aqui nessa coisa. Ok, gente. Boa noite para vocês, então. Obrigada por Pessoal, muito ter me obrigado Boa pela noite. aceitado. atenção, tá? Foi ótimo. Boa noite. Obrigado, Samuel, pela boa noite. Boa noite, querido.